amados irmãos e amigos que cultuam conosco nesta noite, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para prestar um culto ao nosso Deus, para cantar louvores, para ouvir a sua voz. Nós não abrimos mão desse tempo no meio de semana para, como dizem alguns, para carregar as nossas baterias. O fato de estarmos juntos, mesmo que de maneira virtual, nos leva a, de maneira calma, tranquila, serena, estar cultuando o nosso Deus, adorando o seu grande e divino nome. Sejam bem-vindos para esse tempo. Hoje, dia 31 de janeiro de 2024, o último dia deste primeiro mês. O outro dia nós estávamos virando o ano, nós estávamos passando do ano de 2023 para o ano de 2024 e já estamos deixando o primeiro mês para trás. E nós podemos ver como Deus tem nos abençoado neste primeiro mês. Tem sido, porque o dia ainda não terminou, mas 31 dias de pura bênção. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós. E nada como atentar para o convite do salmista no Salmo 81. Com a minha Bíblia aberta aqui, estou nesse maravilhoso Salmo, Salmo de Asaf, composição da família de Asaf, que diz assim: cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Esse é o convite do salmista, como que dizendo assim: o Senhor já nos guardou e nos protegeu todo esse tempo, por isso, cantem de júbilo. Celebrem ao Deus de Jacó, cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. No meio da correria do dia a dia, como já foram a segunda-feira, a terça-feira e agora quase vencendo esta nossa quarta-feira, nesta correria de vida, é muito bom dar uma parada, dar uma pausa, respirar um pouco e sentir a comunhão da Igreja de Jesus, que é feita através dos seus membros, através dos seus filhos que se juntam com o mesmo sentimento de alegria, de adorar o nosso Deus. Portanto, meu amado irmão, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha pelo YouTube, pela internet, sejam bem-vindos para esse tempo de adoração. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse tempo que se chama hoje, por esse tempo que se vai muito rápido, já no último dia, quase no final do último dia do mês de janeiro, e percebendo o quanto o Senhor tem nos protegido. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido presente na nossa vida. O Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos encaminhado no dia a dia. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando assim no mês de fevereiro, que se inicia amanhã. Que este mês de fevereiro seja todinho dedicado ao Senhor. Que o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas responsabilidades, as nossas incumbências não sejam os elementos mais importantes da nossa vida, mas que o elemento mais importante da nossa vida seja a adoração ao Senhor. Como a tua palavra nos ensina, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as coisas do dia a dia, as coisas que nós precisamos,
serão acrescentadas de maneira natural. Pai, nos abençoe com as bênçãos com que o Senhor tem nos abençoado até agora. Pedimos, entretanto, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos sobre aqueles que viveram esses 31 dias em grande tensão por alguma situação específica, por algum motivo, quer seja falta de saúde, quer seja situações de trabalho, situações financeiras, desânimo quanto à falta de horizonte muitas vezes, mas estende as tuas mãos de graça e que quem quer que seja, que esteja vivendo conflitos neste dia, ou neste mês, nestas semanas, nestas primeiras semanas, possam estar se sentindo acolhidos pela tua provisão, pela provisão que vem da tua mão. Coloca a tua mão preciosa, Senhor, sobre tudo isto e nos ajude a focar as nossas atenções no que existe de mais importante na nossa vida, que é essa busca na direção do Todo-Poderoso, na tua direção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E vamos celebrar a liberdade, queridos. Este cântico que nós vamos ouvir agora, por este grupo que tem nos auxiliado tanto, fala dessa liberdade. Aqueles que são cegos, liberdade para verem. Aqueles que são surdos, a liberdade de ouvirem. Aqueles que não andam, a liberdade de andarem. O Senhor nos dá essa liberdade. Mesmo estando, quem sabe, alguns com problemas de audição, com problemas de movimento, de mobilidade, que possam estar se sentindo libertos no Senhor. Cantemos essa liberdade que só Jesus Cristo pode nos dar. Os cegos irão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, os cegos irão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, oh.
Pois bem, nós gostaríamos de, nesta quarta-feira, continuar o que nós começamos na quarta-feira passada. Nós começamos na quarta-feira passada falando sobre vida interior, e o texto que marcou esse início de estudos nessa jornada de vida interior é o texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Não é este o texto que irá nos impulsionar no estudo de hoje, na mensagem de hoje. Mas ele nos falou sobre vida interior e vida exterior, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quando ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse é um texto que, de maneira muito clara, fala que nós experimentamos dois tipos de vida, uma vida interior e uma vida exterior. Ou seja, nós não somos somente aquilo que nós olhamos com os nossos próprios olhos. O nosso eu concreto, o nosso eu perceptível pela nossa visão. Não, existe algo imaterial, nosso interior, que não pode ser visto com olhos humanos, não pode ser sentido com o tato, não pode ser ouvido com os nossos ouvidos. É algo imaterial, é uma vida interior, aquilo que se liga a Deus, aquilo que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Por isso é que o texto de Paulo aqui, ele vem dizendo: ainda que o exterior se corrompa, que é isso que nós percebemos como esse exterior vai se corrompendo, nós vamos adoecendo mais rapidamente, nós vamos envelhecendo, nós vamos, enfim, chegando para o final, indo para o final. Nós nascemos, crescemos, e desde quando nós nascemos nós já estamos começando a morrer. Mas o texto diz que o nosso interior, ele se renova de dia em dia. Cabe aqui relembrar aquela ideia que nós comentamos na quarta-feira passada, que uma pessoa nasce e essa pessoa vai envelhecendo. Então nós vamos vendo o quanto o tempo vai degradando, a pessoa vai envelhecendo. Mas espiritualmente falando, interiormente falando, a pessoa nasce como que velha e vai ficando nova a partir do momento em que ela se conduz na vida espiritual. É mais ou menos assim. Só para nós podermos ter a ideia aí de que a vida exterior funciona diferente da vida interior. A vida interior, ela vai crescendo, ela vai se renovando. Nós vamos ficando cada vez mais emoçados, espiritualmente falando. Por quê? Porque nós vamos sendo formados cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo, nos aproximando cada vez mais da criação ideal de Deus. Então é muito importante que nós trabalhemos essa questão de vida interior. Para quê? Para que nós possamos estar investindo nela, estar vivendo cada vez mais os privilégios de uma vida interior que se renova a cada momento, a cada hora, a cada dia. Nós vamos emoçando interiormente falando. Então, isso é o que nós vimos e pudemos perceber que vida interior que acompanha essa tendência, que atinge esse objetivo, está caminhando para atingir esse objetivo, tem a ver com a prática da presença de Deus. Então, nós dissemos que vida interior é a prática da presença de Deus. E essa prática da presença de Deus, nós podemos, vamos dizer assim, acelerar
pode ser acelerada através do uso de algumas ferramentas, alguns mecanismos. E é isso que nós estaremos aí estudando nessa sequência de quarta-feira, em que falaremos aí sobre a vida interior, estaremos pensando sobre a vida interior. Então, essas ferramentas, nós dissemos, é a meditação, é a oração, é o jejum, é o estudo, é a simplicidade, a solitude, a submissão, o serviço, a confissão, a adoração, a orientação, a celebração. Então, são ferramentas que nós temos à nossa disposição para que nós possamos ir cada vez mais nos desenvolvendo no relacionamento com Deus, tendo prática da presença de Deus. Enquanto a vida exterior tem a ver com a prática da nossa vida, com o dia a dia, para o nosso crescimento pessoal, é isso que nós trabalhamos para isso, para crescermos a cada dia, para ganharmos experiência a cada dia, para que a cada dia seja melhor para nós no sentido concreto. A prática da presença de Deus faz-nos emoçar na vida interior. Então, quando nós trabalhamos essas ferramentas que nós mencionamos, meditação, oração, estudo, jejum, simplicidade, solitude, submissão, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos treinando, estamos aí sendo capacitados a estar cada vez mais na presença de Deus. E aí, atendendo cada vez mais as expectativas de Deus para o ser humano, sendo uma nova criação a partir de Jesus. Jesus é o começo. Jesus é o que está no meio de tudo isso. E Jesus é o fim de todas as coisas. Então, só com Jesus nós conseguimos trabalhar essas ferramentas. Então, o que nós vamos começar hoje, nós não vamos falar muito sobre meditação, nós não queremos falar muito nesse momento sobre oração e nem jejum, que são algumas ferramentas que nós usamos mais, mas uma das ferramentas que nós temos algumas dificuldades de nos envolver é com o estudo. Estudo. E é interessante como os textos que embasam essa ênfase do estudo fala exatamente isso. Quando nós vemos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto racional. Culto racional é um culto com entendimento, é um culto com sabedoria, é um culto com visão apropriada das Escrituras Sagradas. Porque é através das Escrituras Sagradas, é através da meditação das Escrituras Sagradas, é através do exame das Escrituras Sagradas e do seu estudo, é que nós ganharemos uma percepção maior dessa prática da presença de Deus e da própria presença de Deus. Mais um texto de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 e 9, vejam só como a questão de envolvimento racional, estudo, exame das Escrituras é importante aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então eu quero destacar aqui, pensar
em todas estas coisas, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e tal. E aí ele diz, o que aprendestes, o aprendizado. Nós recebemos conteúdo, nós recebemos conhecimento através do processo de aprendizado, de ensino, aprendizagem. E que ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei. Mas mais um texto que está em João, no Evangelho de João, versículo 31 e 32, a palavra de Jesus aos líderes judeus. Disse Jesus aos judeus que criam nele, se permanecerdes no meu ensino, veja, ensino que Jesus está proporcionando para nós, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é através do estudo que nós estaremos conhecendo cada vez mais a verdade e cada vez mais libertos ao conhecer essa verdade. Mas mais um texto. Olha só, são muitos, não é? Nós pensamos alguns aqui em Mateus 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terem feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, eles percorriam mar e terra para fazer discípulos, falando e ensinando as escrituras sagradas. Só que, pela sua postura, pelo seu exemplo, eles faziam exatamente o contrário. E o Salmo 119, versículo 9 e 11, como purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta que o salmista faz aí, observando-o segundo a tua palavra. Como nós nos apropriamos da palavra? Como nós observamos a palavra? Esse verbo observar implica em envolvimento racional. Significa estudar, perceber, olhar as nuances, comparar. Isso tem a ver com estudo. Nós não conseguiremos, através das emoções, muita estrutura de conhecimento, porque as emoções partem do ser humano e as escrituras sagradas partem do coração de Deus. É de lá que vem o verdadeiro alimento, o verdadeiro ensino. Por isso, a vida interior, ela é maximizada, a vida interior, como sendo a prática da presença de Deus, ela é melhor administrada através do estudo da palavra. São alguns textos, e último agora, texto que todos nós conhecemos ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se nós parássemos aqui agora, queridos, nós já teríamos uma noção muito clara sobre a importância do estudo. Então é com o estudo da palavra de Deus que vem a instrução da justiça, para que nós possamos nos haver perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Então, o estudo é uma das disciplinas espirituais que as escrituras sagradas enfocam de maneira muito forte. Isso era muito forte no Antigo Testamento. Também é no Novo Testamento. Alguns textos que citamos agora são do Novo Testamento. O próprio Jesus. Mas a presença de Deus, a prática da presença de Deus, sem o estudo, ela fica fragilizada. Fica uma prática
pero no mucho. Fica uma prática não muito prática, fica alguma coisa meio que desleixada. O estudo é o desenvolvimento sério de interação com um conteúdo objetivo, e que esse conteúdo objetivo é a própria Escritura. E tudo isto para transformar. O crescimento espiritual implica em transformação de vida. Seremos mais felizes com o estudo da palavra, porque ela há de nos fazer mais preparados para toda boa obra, como diz aí o texto de 2 Timóteo capítulo 3. Então, esse estudo tem o objetivo de transformação do ser humano. O ensino tem esse objetivo. O aprendizado transforma a vida, pensando no plano objetivo, pensando no homem exterior. O estudo transforma uma vida, dá uma qualidade de vida do ponto de vista humano, tá bom? Material. Dá uma qualidade de vida melhor, é uma pessoa mais preparada para enfrentar os desafios técnicos, para enfrentar os desafios de tantas pessoas procurando emprego, por exemplo, e poucas vagas. É um dos exemplos. No caso do aprendizado espiritual, no caso do estudo da palavra de Deus, transforma vidas, porque prepara o ser humano a estar mais na presença de Deus. É alguém com mais prática da presença de Deus. Isso significa discernimento, isso significa compreensão da vida, isso significa não estar focando as suas atenções demais nas circunstâncias, no aqui e agora, que tanto machucam a nossa existência, não é mesmo? Então, estas disciplinas espirituais têm esse objetivo, dentre elas o estudo, que tem o objetivo de transformar o ser humano. No caso, um dos exemplos, transformar o ser humano de hábitos escusos com hábitos saudáveis. A palavra de Deus nos dá discernimento do que é certo e do que é errado. A palavra de Deus nos direciona a estarmos escolhendo as ações certas. A palavra de Deus, o envolvimento com a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus nos faz enxergar melhor, como diz esse texto que nós lemos aqui de Filipenses 4, 8 e 9, nos faz entender melhor tudo o que é justo, nos faz entender melhor tudo o que é puro, nos faz entender melhor tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. É o estudo que nos faz isso. Isso é que vai nos tornar mais próximos de Deus. Nós vamos estar com mais prática da presença de Deus através dos estudos. Porque essa transformação que o apóstolo Paulo fala ali em Romanos no capítulo 11, no capítulo 12, no caso, que esse culto racional é para que nós vejamos a renovação, ou transformemos, ou renovemos aí o nosso entendimento, a nossa mente. Renovação de entendimento é mente. Renovação de entendimento é conhecimento da palavra de Deus. Aquilo que estudamos irá determinar o hábito que serão formados. Aquilo que estudamos irá determinar os hábitos que serão formados. É o que nós lemos agora há pouco em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Os hábitos irão transformar, hábitos novos irão transformar a nossa vida.
além do conhecimento, nos libertar. O texto que lemos ali em João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento liberta. Isso não é do espectro emocional. Isso é Bíblia, é palavra. É lâmpada para os nossos pés, é luz para nos guiar, é o alimento que nos torna mais fortes, é a água que vai nos dessedentar, é aquilo que vai preencher o nosso coração. Isso é prática da presença de Deus através do estudo. Por isso é que a escola bíblica, queridos, é tão importante. O crente em Cristo Jesus não pode perder nenhuma oportunidade de estudo da palavra. O crente em Cristo Jesus não pode perder nenhuma oportunidade de estar aprendendo da palavra de Deus. Alguém que lhe ensine objetivamente, alguém que o discipule, ou alguém que o ensine através do discipulado e que o discipule através do ensino, proporcionando um aprendizado, proporcionando uma prática da presença de Deus mais adequada. Não podemos abrir mão de tudo aquilo que tem a ver com o ensino da palavra de Deus. Os cultos de quarta-feira são cultos de ensino e de oração. São mais de ensino, porque nós gastamos mais tempo com exame da palavra de Deus. Cerca de 60%, 70% do tempo nós examinamos a palavra como nós estamos falando agora, estamos fazendo agora. Isso sempre foi ensinado desde lá do Antigo Testamento. Se nós olharmos o texto de Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 18 ao 21, ele diz: gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Alma significa emoção, mas alma significa conhecimento, alma significa inteligência, alma significa vontade a partir do conhecimento. Alma significa vontade a partir de conteúdo que é colocado na mente. Por isso é que os meninos judeus, nós temos mencionado isso, os meninos judeus eram ensinados a gravar grandes porções das Escrituras. É incrível, eles tinham a mente muito treinada para isso. Isso significa uma facilidade maior para o Espírito Santo iluminar, ou seja, aquilo já está na mente e no coração da pessoa. O Espírito Santo, de acordo com alguma situação específica, ilumina aquela palavra que a mente já gravou, que o coração já guardou, e faz com que aquela pessoa relembre a palavra, ou seja, é o contato entre a palavra e uma necessidade premente. É muito, muito adequado isso. E aí ele diz: gravai estas palavras, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, taia por sinal nas vossas mãos, ponde-as como faixas entre os vossos olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se, escrevei-as nos umbrais da vossa porta e da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais. Gente, isso é estudo da palavra de Deus. O estudo proporciona um quadro objetivo de referências e nós vivemos através dessas referências. Importante se faz ensinar a criança desde cedo o hábito de leitura, o hábito de gastar tempo sentadinho. Como as crianças são impacientes, não é mesmo? Mas eles precisam aprender a gastar tempo sentadinhos lendo. Por isso é que os métodos de ensino, os centros de ensino mais qualificados já propõem e levam as crianças desde cedo a lerem livros,
a incentivarem as crianças a lerem livros. Muitas crianças vivem anos sem ter contato com livro algum, ou pelo fato dos pais também não gostarem de ler, não gostarem de estudar, por uma circunstância ou outra, e a criança ela não vai se habituando, ela precisa se habituar a ver os livros, a entender os livros como um lugar de aprendizado. Ele viaja o mundo através dos livros. E isso vai incentivá-lo também a ler a Bíblia e estudar a Bíblia. É muito mais difícil nós inculcarmos a palavra de Deus através do estudo numa criança que não foi estimulada desde cedo a estudar. Então, queridos, o estudo das Escrituras forma uma referência que transforma. É um jogo de palavras interessante aqui. O estudo das Escrituras forma a referência que transforma. O estudo transforma. Não é só uma questão de mundo exterior. Nós estamos falando do mundo interior, mas no mundo exterior também funciona isso. Quanto mais lemos, mais conhecemos e mais nos destacamos pelo que conhecemos, não é mesmo? As pessoas que conhecem mais são mais reconhecidas. E quem conhece mais as Escrituras Sagradas consegue perceber mais as transformações que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Alguns métodos, por isso aqui, e alguns métodos aqui, eu quero terminar com isso, alguns métodos do estudo nos ajudam a ganhar qualidade nessa prática da presença de Deus. Alguns métodos, o método da repetição. Repetirmos os textos, por isso é que os jovens judeus, as crianças judaicas, elas hebreias, judias, elas liam, decoravam. A técnica, o método da repetição ajudava no conhecimento. Hábitos arraigados de pensamento que podem ser formados apenas pela prática da repetição. Concentração. Nossa cultura não dá muito valor à concentração, à meditação, a parar e concentrar as nossas atenções, não permitir que a nossa mente voe para outras paragens. É muito difícil isto. Por quê? Porque existe muita coisa que chama-nos a atenção à nossa volta, então nós não estamos muito acostumados à concentração, nós temos dificuldade de concentração. E precisamos de concentração, concentrar no estudo de uma passagem, concentrar no estudo de um texto, concentrar no estudo de um livro, concentrar na comparação de textos, concentração, ou seja, nos abstrair da realidade, sair um pouco fora ou nos isolar um pouco do barulho, para que essa concentração melhore o nosso poder de aprendizagem. Esse é um outro método. Método da reflexão. Refletir o que nós lemos, refletir o que nós estudamos. Não basta saber alguma coisa, mas nós precisamos refletir em que aquilo que nós estamos estudando toca em nossa própria existência. Conhecer não é conhecer por conhecer. Conhecer só para gravar e sem objetivo nenhum. Não. Conhecer para transformar. O importante, o objetivo de tudo é transformação. É transformação. E sem reflexão isto não acontece. E com humildade, com espírito humilde. Porque existem alguns que têm... que não têm muito essa humildade e acham que já sabe tudo.
acham que não precisa conhecer mais nada, não é necessário, sabe? Isso é falta de humildade. Isto está mais voltado a um espírito arrogante do que um espírito dócil. Amados irmãos, nós precisamos realmente nos utilizar desta ferramenta, dessa disciplina espiritual que é o estudo da Palavra de Deus. Está aí um desafio para que nós possamos crescer na prática da presença de Deus através do estudo das Escrituras. Próxima semana, vamos falar um pouquinho agora sobre meditação. Agora não, na próxima semana. Esse é o próximo passo. Meditação. E a meditação é que vai nos ajudar tremendamente a alimentar essa vida interior. Até próxima quarta-feira nós estaremos trabalhando esse assunto. Gravem isto e fixe suas atenções em alimentar essa vida interior. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura
eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Jesus nunca se esquecerá de nós. Muito embora as circunstâncias e o medo querem tirar essa certeza de nós, mas o Espírito Santo que habita em nós e a prática da presença de Deus faz com que nós não nos esqueçamos que Jesus não se esquecerá de nós, jamais. Mas antes de nós nos despedirmos, eu gostaria de relembrar você da nossa vigília depois de amanhã, sexta-feira, às 20h30, é a nossa vigília parcial, é a primeira vigília do ano de 2024. Às 20h30 estaremos juntos até às 24 horas, até a meia-noite. Será um tempo muito precioso, como tem sido todas as outras vigílias, em que oraremos, cujo tema é a unidade no corpo, a unidade no corpo. Juntos somos mais. Precisamos estar juntos. Não podemos nos dissipar. Nós precisamos estar juntinhos. Aguardamos você nessa vigília do dia 2, próxima sexta-feira, depois de amanhã. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma boa noite a todos.